Glória a Deus. Jesus é lindo. Jesus é cheiroso. Ele é poderoso. Dá um cheiro aí em Jesus. Aproveita que Ele está na casa, abraça e não larga mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade. Deus é bom. Ontem, exatamente mais ou menos 2:03 da manhã, Deus me deu uma palavra e eu quero dividir com vocês. Então, por gentileza, você que tem Bíblia, ou se você quiser acompanhar pelo telão, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, eu vou ler do 36 em diante. Lucas 7, 36 e diante, diz assim: Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijando-os e os ungindo com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se esse homem fora de fato profeta, bem saberia que quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para te dizer-te. Algo que lhe aqueceu. Sim, mestre, dize-me. 2 homens havia certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-se Simão. Imagino que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés. E como é o costume, esta porém molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como é de se esperar. Mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os seus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai-te e permanente em paz. Amém. Glória a Deus. Ontem, quando eu estava orando, e eu fiz uma pergunta para Deus: Senhor, me dê uma palavra. E é muito raro, eu acho que se aconteceu 2 vezes foi muito. O Senhor falou Lucas 7:38. Aí eu abri, tá? E posicionou-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com seus próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Eu falei amém, Senhor. E eu vim meditando nesse texto e no contexto dessa palavra, e é algo que eu quero dividir com você nesta manhã.
Aqui nós temos duas pessoas, duas personalidades. Temos um homem muito estudado. Se eu não me engano, o nome dele é Simão, conforme lemos, né? Ele é um homem muito estudado, um fariseu, um mestre da lei. Um homem que conhecia de capa a capa todo o segmento bíblico do Antigo Testamento. Um homem que ele precisava estudar. Ele foi designado para isso. Ele era um mestre da lei. E é interessante que ele convida Jesus para uma janta. E essa janta que ele convida, tem algumas coisas que são feitas na tradição judaica. Porém, o próprio Cristo, conforme nós lemos, nós vamos falar sobre isso. Jesus fala, tem muitas coisas que desde quando eu cheguei aqui você não fez, que para o convidado tem que se fazer. E um judeu, na verdade não vou falar um judeu, você, para que uma pessoa sente-se à mesa da sua casa e tenha uma intimidade, né? Alguns são imprudentes, né? Mas você não coloca qualquer um para comer na sua mesa com a sua esposa, com seus filhos, ou com a sua esposa, ou mesmo que você é solteiro, com você na sua casa. Mesa é um lugar de intimidade, mesa é um lugar de revelação, mesa é um lugar de comunhão. Então Simão fez esse convite para Jesus. Ele estava falando para Jesus, eu quero ter uma intimidade com você, eu quero ter uma comunhão com você, eu quero ter um relacionamento com você, eu te chamo no lugar mais íntimo da minha casa. Ele chama para isso, mas não honra a Jesus como era para ser honrado. Um homem estudado, pela sociedade considerado um exemplo. E agora, dentro da tradição judaica, a mulher ela não tinha acesso ao lugar que os homens comiam. Ela não podia ter esse acesso tão fácil. E a Bíblia fala que uma pecadora, com outras palavras, ela era uma prostituta. Ela entra naquela sala. Uma mulher que não era bem vista pela sociedade. Uma mulher que não tinha uma autoestima no meio talvez da sua família. Talvez não tinha uma autoestima na sua família. Uma mulher que demonstrava que ela estava vivendo algo que desonrava o corpo e a integridade dela. Mas ela entendeu. Ela entrou na sala do banquete. Ela entrou no lugar de intimidade. Talvez não puxaram uma cadeira para ela. Talvez tentaram a expulsar. Talvez ela entrou ali bem escondida e não teve oportunidade de segurá-la. Mas ela fez uma coisa. Ela quebrou tudo o que Simão, o fariseu, não fez para Jesus. Ela fez e com mais honra. Ela não pegou água limpa. Ela falou, de mim vai gerar água. Foi com as suas lágrimas. Eu vou oferecer do meu corpo, que muitas vezes está desonrando a ti, Senhor. Mas eu estou aqui, oferecendo o meu corpo sujo, o meu corpo desonrado. Eu estou oferecendo pelo menos uma gota que eu tenho dentro de mim de pureza. A lágrima é um peso no reino espiritual. E ela começou ali a orar com suas lágrimas aos pés de Jesus. Você sabe quando uma pessoa chega, naquela época eles andavam de sandálias, e era comum que quando o visitante chegasse, tinha uma bacia e um servo para lavar os pés dele, porque ele pegava poeira. Então os pés dele ficavam muito sujos. Então era costume antes de entrar na casa, lavava os pés, e Simão não fez isso. Agora imagine aquela mulher não tendo nojo daquela situação. Quantos quilômetros Jesus andou pregando? Vamos imaginar que o pé de Jesus chegou pretinho ali. E é com as lágrimas dela, ela falou, não, ele merece honra. Esse homem que você desonrou, Simão,
Eu posso ser uma pecadora, mas isso eu não faço. Aí é o Cordeiro de Deus, não, ele merece o melhor. E ela começou a oferecer lágrimas. Não tinha pano, ninguém deu um paninho para ela enxugar. Aí ela usou algo que para as mulheres é a honra, os seus cabelos. E ela começou a limpar os pés de Jesus. Ela pegou a sujeira que estava no corpo de Jesus e trouxe para si. Aí ela pega de tudo que ela deve ter conseguido com a prostituição dela. Talvez um ano de trabalho. E comprou aquele perfume que valia muito dinheiro. Provavelmente um ano de serviço. Já pensou, você juntou um ano de serviço, todo o seu salário, você guarda ali. E ela pegou tudo aquilo, e desde para usar para si, para a sua vaidade, ela começa a derramar em Jesus. Duas pessoas, duas características, dois tipos de caráter. Porém, decisões diferentes. Agora a pergunta que eu quero fazer para mim e para você é essa. Estamos na mesa com Ele. Você está na mesa. Você não pode fugir disso. Na mesa você é um fariseu? Ou você é um pecador que adora aos pés de Jesus? Jesus estende a mesa. Você se vangloria ou você se humilha aos pés dele? Você honra ele, lava os pés dele, derrama o óleo na cabeça, salda ele com um beijo, ou fala, não, senta aí, meu, fica aí, cara. Olha, já abri a porta da minha casa, hein? Vai ter janta, vai comer de graça. Então me abençoa, Senhor. Ó, tô jejuando, tô buscando, vou todo domingo para a igreja. Pô, Jesus, está na hora, né? Será que vamos ser arrogantes como os fariseus? Ou será que vamos chegar aos pés de Jesus e falar, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Bendito seja o Deus Altíssimo. Você trouxe uma oferta para Jesus hoje? Você trouxe o seu melhor perfume para derramar aos pés de Jesus? Estamos falando de avivamento. Estamos falando que Deus quer vir derramar algo. Não só aqui, mas na cidade de Botucatu, no Brasil, no mundo todo. Mas quem será que Deus vai usar para marcar mais um avivamento que talvez seja o último? Os fariseus ou aqueles que estão gastando toda a sua vida aos pés de Jesus? Não tenha pressa para querer honra. Não tenha pressa para se sentar à mesa e comer. Não tenha pressa. Ontem estávamos aqui, Deus falou para uma pessoa, não tenha pressa de sair da minha presença. Estava até uma pessoa inundada pela glória de Deus. Alguns já estavam passando, nós estávamos levantando. E aí a gente começou a conversar e a pessoa ali curtindo. Estávamos conversando coisas espirituais, mas ali a pessoa curtindo. A pessoa levanta toda cheia da glória. E quando ela falou aquilo, eu não senti que era aquela pessoa falando, eu sentia que era Jesus falando, me repreendendo. Thomas, não fique apressado para sair da minha presença. Já queremos sentar na mesa e falar, opa, é banquete, já coloca aqui, né, um negocinho, um paninho aqui, fala, opa, Jesus, estamos aqui, desce a picanha. Não, Jesus, que lavar pé, que lavar a mão, não precisa lavar a mão não, precisa não, fica aí, fica de qualquer jeito aí. Importante é a bênção que o Senhor está preparando para mim, para eu comer aqui na mesa. Não distrate o Filho de Deus.
Não distrate aquele que te tirou da morte para te trazer vida. Não sente de qualquer forma na mesa do banquete. Não trate o Espírito Santo de qualquer forma. Deus só vem para aqueles que estão quebrantados. Deus só vem para aqueles que assumem que são necessitados dEle. Não sei porque eu lembrei desse testemunho. Fui para Itaquá, pastorear uma igreja, a primeira igreja pastoreal, uma igreja pronta. 120 membros mais ou menos. Quando eu cheguei na igreja, e eu estava cheio de mim mesmo, ministério de libertação, super bem, ministério profético, super bacana. Então eu falei, eu vou para lá, vou quebrar tudo, o negócio vai ser poderoso. Um monte de estudos que eu tenho guardado, eu falei, vou pregar tudo, o pessoal vai ficar impactado. Cheguei lá, a primeira semana, 10 jovens chegaram para mim, mostrando os braços tudo cortado. Semana passada tentei me jogar, 10 suicidas jovens na igreja. Eu falei, meu Deus, como eu faço isso? Como eu resolvo? No outro dia, tive que expulsar um irmão da igreja, porque ele entrava armado na igreja. Falei para ele, você não pode trazer arma aqui para dentro. Ele estava mostrando arma para as criancinhas. Eu falei, você não pode isso, cara. Desculpa a expressão, puta de um negão assim, meus olhão vermelho. Eu cheguei assim para ele, já falando, Senhor, se o Senhor não vir comigo, eu vou morrer. Tava tremendo, tava ainda assim, ó. Mas eu apontei o dedo na cara dele, falei assim, ó, você não entra mais armado aqui. E ele com raiva, ele olhou para mim assim e falou, eu não vou mais entrar aqui com arma porque eu te respeito. Aí nunca mais trouxe arma para a igreja, mas vinha para o culto. Dando estudo bíblico, uma mulher que é ex-prostituta, com espírito de pombagira, dando em cima de mim no meio do estudo bíblico. 3 famílias tentando me tirar da igreja. Na primeira semana eu só tive desinteria. Eu dormia 3 horas por noite. E minha pergunta é, Senhor, eu não aguento, eu vou desistir. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Onde o Senhor me colocou? Aí o Senhor falou, até que enfim você vem orar a mim, né? Você se sentou na mesa e me distratou. Eu falei, Senhor, eu preciso de Ti de qualquer forma. Aí o Senhor falou, então vem para os meus pés. E pode deixar, porque a igreja é minha, não é sua. Não é a sua estratégia, não é a sua habilidade de libertação, não é o seu ministério profético, não é as pregações que você tem. Agora você vai entender, quanto mais você estiver no meu pé, mais coisas eu vou fazer nesse lugar. E aí eu entrava no quarto, eu já contei alguns testemunhos, eu entrava no quarto, sentava na minha mesinha de pastoral, e ali Deus começava a falar, Thomas, você fez o esboço? Eu falei, fiz, Senhor. Ele falou, tá bom, agora pode rasgar e jogar no lixo. Eu vou começar a falar. E começava a me dar toda a pregação. Meu querido, vai para os pés, porque é nos pés onde tem revelação. É nos pés onde tem extravagância do amor de Deus. É nos pés onde tem perdão de pecado. É nos pés onde tem libertação. É nos pés onde tem honra. Aonde esse evangelho será pregado, essa mulher será citada. Há 2000 anos atrás, essa mulher foi aos pés de Jesus, e até hoje ela está sendo pregada como hoje. A pergunta é, será que a sua humildade, será que aos pés de Jesus, será que sua atitude de se derramar aos pés dele, o seu nome vai ser anunciado para outra geração? Não porque você merece, mas porque todos vão ver em você que houve uma pessoa que entendeu qual que é o lugar dela na mesa. Não tenha pressa. Não tome o lugar de Deus. Mas Senhor, um ali falando em línguas, outro ali caído, outro ali dando risada, outro ali chorando, e eu aqui ó, nem o pelo do meu dedinho do pé arrepia. O que está acontecendo? O Senhor está falando hoje para você. Saia da arrogância. Pare de destratar o meu espírito
E se você quer viver um avivamento genuíno, existe um lugar debaixo da mesa, que é os meus pés. Pô, a palavra é forte, né? É forte sim. Principalmente quando você vive mesmo ela, na prática. Sabe quantas vezes eu saí dos pés de Jesus? Muitas, perdi as contas. Não tenho medo de falar isso aqui. Quando eu recebi o dom profético, foi numa vigília na Portuguesa, nunca me esqueço. Era menino, 19 anos. Eu queria ver muita coisa, eu queria conhecer a Deus. E me convidaram para ir na Portuguesa, numa vigília onde teria muitos homens de Deus. Eu lembro que nós estávamos andando na calçada, perto do ginásio, e já tinha um cara falando em línguas. E eu olhei assim e falei, meu Deus. Aí o cara olhou para mim e falou, hoje Deus entrega a brasa de ouro na mão de vocês, jovens. E aquilo, uau, eu nunca vi isso na minha vida, que poderoso. Cheguei na vigília, se vê aquele movimento, pessoa que vinha lá do outro lado, estava lá na outra arquibancada para profetizar o que você estava pensando. E eu, uau, Deus, que maravilhoso. Aí teve o congresso dos jovens, e aqui foi aquela primeira dia que Deus ativou o meu profético. Deus me usou para 32 pessoas. Enquanto coral, era assim, um coral de 120 jovens cantando, e eu subindo em cima das cadeiras, e derrubava outro e profetizava. Aquele dia eu saí do culto achando, eu sou um semideus. Estou falando a verdade. Eu sou um vice-querubim do céu. Eu saí pensando dessa forma. E foi passando os dias, o dom foi ficando mais forte, e eu fui ficando mais arrogante. Deus começou a me usar mais. E aí eu comecei a ser um juiz da vida das pessoas, apontar o dedo na cara delas. E aí um dia eu nunca me esqueço. Eu não sei porque eu estou falando isso. Não sei porque Deus me mandou contar esse testemunho. Mas é porque Ele quer você nos pés dEle. Senão não vai, a marcha não vai engatar. E você não vai sair do lugar. Passe anos e anos. Você não vai sair do lugar. Eu lembro, acabou o culto. Eu com meu terno de pontilhado, risquinha, que era a moda dos profetas. Gravata vermelha brilhante, com um paninho no bolso, com a abotoadura, um brilhinho que tem aqui na camisa. Eu saí todo profetinha na porta da igreja, com a Bíblia desse tamanho, eu nem aguentava, gigante. Saí na porta da igreja e Deus falou assim, a partir de hoje, eu tiro os meus mistérios e a minha presença da sua vida, para você aprender que eu sou Deus, e para você parar de ser arrogante. Você não vai sentir nenhuma gota da minha presença. Foi a pior palavra que eu ouvi na minha vida. Eu ia orar, não sentia nada. Eu ia para os cultos e parecia que eu não estava lá. As pessoas adorando e eu, Deus, parece que está vazio. Falei, Senhor, só um toque. Ninguém, o céu fechado. Ninguém falava nada para mim, ninguém profetizava. Aí eu comecei a pensar em me desviar. Falei, se o senhor não tem mais nada comigo, falei, por favor, retorna. Então eu vou para o mundo, porque pelo menos ali enche pelo menos as faltas que eu tenho aqui dentro. Eu me desvirto, eu me distraio. E eu comecei a tentar barganhar com Deus, colocar Ele na parede. E aí naturalmente, eu estava na mesa, aí eu comecei a sair de fininho, coloquei minha cadeira assim de canto, fui me afastando. E eu falei, eu entendi. Aí eu me ajoelhei, fui andando devagarzinho e comecei a ir aos pés dele. E comecei a falar, olha para mim de novo, Jesus. Olha para mim de novo. Eu peguei contra os céus e contra a terra, olha para mim de novo. 6 meses se passaram e nada. Eu contei, 6 meses. Apareceu um convite, Thomas, vamos na casa de uma irmã.
Vamos orar por ela. Ela tem um problema psicológico. O esposo dela quer que nós... Vamos lá orar. Falei, vamos. Chegamos na casa dessa moça. Verdadeiramente ela era uma lunática. Ela tem alguns problemas bem sérios. De repente ela sai gritando no meio. É algo bem sério que ela tem. Na época não tínhamos conhecimento suficiente. Mas creio que hoje a igreja já deve ter ido até lá e ajudado ela. E eu lembro que quando eu estava na sala, estava naquela mesma situação. Em todo lugar que eu estava, a minha pergunta é: o que eu estou fazendo aqui se eu estou vazio? E aí começou a cantar aquele música da Ludmilla Feber, sabe? Vinho novo, abundantemente em tua vida. E aquilo começou a me inundar. E aí eu fechei o olho e falei assim: eu quero esquecer desse culto. Eu quero esquecer porque eu estou aqui. Eu só quero o Senhor. E ali começou aquele negócio vir. Eu falei: obrigado, Jesus, porque eu estou aos teus pés. E eu comecei a chorar e a lavar os pés dele. Comecei a chorar e lavar os pés de Jesus. Eu falei: é isso, Senhor, é neste lugar que eu quero estar. É esse lugar da mesa que eu quero estar. E ali foi indo, e aquilo invadindo minha vida, invadindo. Ninguém sabia de nada. Eu não tinha dividido isso com ninguém. E aí de repente, uma mulher é tomada e vem até mim. E ela fala assim: eu te espremi como a azeitona prensada. Eu esqueci o nome do lugar, do negócio, mas no prensador lá que faz extrair o azeite. E ela falou: eu te espremi. Antes eu tirei o caroço. Depois eu peguei você, picotei, e depois eu comecei a espremer, até sair o azeite puro. Um azeite que não é misturado. Um azeite que não é 30% azeite e 70% óleo. Não, é 100% azeite puro. Você estando aos pés de Jesus, você estando ali naquele lugar, é onde Deus vai falar ali: é aqui aonde vou extrair o puro azeite. Isso é avivamento. É quando ali o seu orgulho, as suas pretensões, os seus sonhos começam a cair por terra e começam a ir embora. E quando você se esvazia totalmente de si, quando você inteiro, o velho homem ali resolve se render, quando você para de querer governar o Espírito Santo e as coisas de Deus, quando você para de criticar, apontar os outros e maltratar as pessoas, quando você começa a achar porque você tem um conhecimentinho a mais, porque Deus te usa, e você começa a humilhar as pessoas com aquilo genuíno que Deus te deu, é naquele lugar que você começa a falar: eu sou nada. A oração não é que eu diminua e você cresça, a oração é que eu morra e você nasça em mim. Porque se você só se diminuir, ainda vai ter uma carinha de você lá. Isso aí foi para João Batista, meu querido. Para você, não é que eu diminua, para você é que eu morra. Aquela mulher pecadora, naquele dia, morreu a identidade de pecadora dela. Se você quer ter uma mudança de identidade, esse é o lugar. E foi ali onde Deus começou a tirar tudo. Deus tirou meu terno, Deus tirou a camisa de abotoadura, Deus tirou o paninho e falou: o que é isso, menino? Deus me deixou ali nu, exposto. Deus falou: agora, falta uma coisa ainda. Eu falei: o que, Senhor? Tira a máscara.
tire a máscara. Não tem como minha face brilhar na tua face se você tem uma máscara. E aí Deus foi lá e falou assim: posso? Eu falei: pode. Ele tirou a máscara, e ali mostrou quem eu era de verdade. Agora eu imagino, Deus catou o óleo, o álcool, jogou, catou ali, agora queima, como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a mim, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para você experimentar o avivamento que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário você se despir de todo o seu eu. É necessário você renunciar a você mesmo. E aí, imagine que aqui é um altar de oferta de animal. Já não é mais de animal, agora é de ser humano, agora é de filho. E Deus fala assim: agora você deita em cima, porque eu vou botar fogo. E só vai experimentar o perfeito quando virar cinza. E quando eu virei cinza, Deus falou: agora sim, agora você pode recitar, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo para a glória do Filho de Deus. Era um dos versículos que eu mais pregava antes de ir aos pés de Jesus. Que hipocrisia. Jesus vivia nada em mim. O que vivia era o Thomas arrogante, o Thomas egoísta, o Thomas prepotente, o Thomas que queria tomar o lugar de Deus. Eu não posso pregar algo que eu não vivi para vocês. Mas sabe qual que é mais bonito de tudo isso? Chega um tempo que você começa a conhecer Jesus face a face. Tem um momento que já não é mais a prostituta no chão. Agora quando ela se levanta, é a glória de Deus resplandecendo naquela mulher. Nem quem quiser olhar para ela como prostituta não vai conseguir mais, porque Jesus a justificou. A atitude dela perdoou os pecados dela. Agora ela era uma mulher pura, cheia da presença, da glória e do caráter de Deus. Agora a gente fica perguntando: como é difícil ser igual a Deus. Como é difícil, eu busco, mas parece, sabe, que não vai. Algumas vezes buscamos da forma errada. Oramos, mas não como uma verdade. Só recitamos algo porque a igreja algumas vezes está recitando. Se ouve alguém orando, você fala: pô, que oração legal, eu também vou orar. Mas a partir do momento que você reconhece que você é um pecador, e que sem Ele você não pode fazer nada, aí sim você consegue passar por um processo de morte, de ressurreição, e agora a glória de Deus acompanha você. Se não for dessa forma, infelizmente, você não vai viver o melhor de Deus. Você pode viver gotas, talvez você pode viver com a água no tornozelo, você pode viver com a água até no joelho, é Deus ainda. Você pode viver aqui na cintura, você pode chegar até o pescoço, mas o lugar de intimidade profunda e verdadeira com Deus, que foi a natureza qual Deus te criou, a verdadeira realidade da sua vida, é quando não tem mais pé, e aquela correnteza te leva lá para o fundo das águas, até você morrer, até não encontrarem mais o corpo. Vai dar lá, nota desaparecido. E quem é esse desaparecido? O velho homem, que ainda muitas vezes fala mais alto do que o homem glorificado Jesus em nós.
É tempo de você permitir com que as correntezas te levem. É tempo de eu e você permitir com que Jesus pegue eu e você, modele a imagem dele de novo, novamente. Efésios 5. Estamos falando de mesa ainda. Efésios 5, 18, 19, 18 e 19, eu vou lendo, diz assim: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você fala, nossa, você saiu de pato para ganso? Não. Essa palavra tem tudo a ver com a mesa. Tudo a ver. Esquece o álcool, aqui vinho. Mas qual que é o vinho na mesa de Deus que você está bebendo? Será que é um vinho de depravação? Será que você está levando bebida impura para a mesa de Deus? Ou será que você está ali na mesa, aos pés falando, enche mais do Espírito, enche mais. E aí ele fala, quando se reunirem, olha o que ele fala, preste atenção. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Qual que é a sua conversa na mesa com o Senhor? Será que sua conversa é uma conversa que não agrada a Deus? Você fala, mas como? Dá para se sentar na mesa de Deus e falar aquilo que não é legal? Opa, Simão estava ali, recriminando Jesus, falando, se esse homem soubesse quem essa mulher é. Será que você está julgando na mesa? Será que você está apontando na mesa, aonde Jesus está sentado? Qual que é a sua atitude na mesa do Senhor? Qual que é a minha atitude na mesa do Senhor? Por esses dias experimentamos algo assim, estávamos na mesa, cânticos, conversas espirituais. De repente Jesus se levantou e falou, vou fazer uns negócios aqui com vocês, para vocês entenderem o que eu quero. Quando você senta-se na mesa, e tem conversas santas, discernimento espiritual, cânticos e louvor a Deus, essa palavra é profética para quem vai viver o avivamento aqui. Em nome de Jesus eu libero essa palavra hoje. Se você se sentar à mesa, que o Senhor estendeu sobre este lugar, para louvar, cantar cânticos espirituais, conversas santas, pensar nas conversas somente do que o Espírito quer falar, entre nós, entre a igreja dele, você vai viver o grande avivamento que Deus tem para o mundo inteiro. Agora, se você se sentar na mesa, para conversar depravação, desviar o assunto para as coisas que não têm fundamento, com duplo sentido, com questões que não tem o porquê você abordar na mesa, meu querido, infelizmente, uma hora as portas vão se abrir e ele vai falar, dá para você se retirar por gentileza da sala? Porque qual é o vinho que você bebe hoje? Qual que é o vinho que eu estou bebendo hoje? Será que eu estou falando, o Espírito Santo derrama do céu, e aí você fica embriagado? Ou será que você está se embriagando de coisas supérfluas? Coisas que têm denegrido você, o seu caráter. Coisas que têm gerado pensamentos ambiciosos, prepotentes, pecaminosos em você. O que você está observando, o que você está vendo?
Simão se posicionou dessa forma, um homem embriagado pelas trevas, pela doutrina satânica. Esse era Simão, o fariseu, era isso que ele estava vivendo. Sabe por que isso era satânico e diabólico? Porque ele afrontava o filho. Tudo que afronta o filho é diabólico e é satânico. E ele estava afrontando com aquele vinho ruim, com aquele orgulho dele, na mesa de frente com o Criador. Só que de repente, vem alguém falando: olha, a minha carne está suja, a minha vida foi suja, mas hoje eu quero beber o vinho novo. Então, faz algo novo, Senhor. Faz algo novo. Quando vocês se reunirem, não só aqui, na sua casa, no seu serviço, fim de ano, muitas festas de empresa, como você vai ser lá na festa da sua empresa? Você vai querer botar um traje de tipo, não quero ficar fora do grupo, né? E aí você vai beber da mesa de Nabucodonosor? Você vai comer da mesa de Nabucodonosor? Ou nós, agora em casa, vamos começar a comer e a beber o que é santo? E não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espiritual, cantando e louvando de coração ao Senhor. E cotidianamente, não pule nem os dias, todo dia, cotidianamente, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. É um tempo de alinhamento. É um tempo de confronto. É um tempo que Deus está chamando nós para uma mudança, sim. Deus está falando para nós que Ele quer de nós uma mudança para algo maior. Algo que não será feito por homens, mas será feito por Ele. Porém, só vasos limpos, vazios, esperando para o vinho novo, vão receber. Agora, se você está cheio de si mesmo, então hoje eu te convido, no seu lugar, se você quiser vir para frente, fique à vontade. Analise-se você mesmo, o homem a si mesmo, e fale: será que eu estou cheio de algumas coisas de mim mesmo? Será que de vez em quando na mesa eu tenho destratado o Filho do Rei, Jesus? Senhor, o que eu preciso para sair da mesa de depravação, do meu lugar de malcriação, de arrogância, e ali para junto dos seus pés? Como fazer isso? E Jesus vai falar: deixa ir morrendo, só se entregue, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Aí você está vendo lá, pum, 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 pum. Aí você está com medo de falar, pum. Mas é aí, é nesse lugar. Pega na mão dele, pode ir, não vai morrer de verdade não, só vai morrer a antiga pessoa, mas vai. Deixa zerar os batimentos cardíacos. Deixa zerar. Não levante, não queira ressuscitar. Sopo mandaramacho.